Oi, para você que não me conhece, meu nome é Nicolas, eu sou filho de dois pastores Evilson e Cari, da Igreja Batista Ministério da Graça, e eu venho aqui contar um pouco da minha história, o que aconteceu nesses 17 anos. Eu tenho 17 anos, apesar de não parecer um pouco, mas eu tenho 17 anos, e eu quero contar um pouco da minha história. Primeiramente, vou recapitular um pouquinho da história dos meus pais. Eles não podiam ter filhos. Eles oraram constantemente e eles foram a muitos lugares em busca de alguém que pudesse orar por eles para que pudesse acontecer esse milagre deles terem filhos. E aqui está o milagre. Demoraram 10 anos para poder eles terem filhos. 10 anos. Primeiro, eu sou o caçula, eu sou o mais novo, tenho meu irmão, Mateus. E demorou 10 anos para que eles tivessem filhos. E minha mãe não podia passar na rua e ver uma mãe com uma criança que ela chorava. E todos os dias ela chorava e pedia a Deus que queria filhos. Meu pai sempre chorou muito, muito mesmo, que queria o filho do sangue dele. Fizeram fertilização, fizeram tudo, correram atrás de todas as maneiras. Mas só que a palavra que havia sobre eles, que eles teriam filhos no tempo de Deus. E eles realmente tiveram aqui, são dois milagres. Depois eu mostrarei depois meu irmão. E o que eu falo para vocês? Nessa vida, por mais que eu seja filho de pastor, que tem aquela famosa filho de pastor, tá tudo certo, mas só que eu desviei também na minha caminhada, fiquei um pouco tempo muito morto espiritualmente, decidi viver um pouquinho no mundo, não cheguei a consumir bebidas alcoólicas, mas já cheguei a fumar pod, aqueles, né, também viciado em pornografia, que esse é o maior problema dos jovens hoje, é a pornografia. E também aos 7 anos, se eu não me engano, 7 ou 8 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Não são muitos que sabem disso, somente a minha família, meus pastores e algumas pessoas. E eu decidi me abrir aqui com vocês hoje. E muito tempo eu carreguei isso sobre a minha vida. Meus pais não sabiam que eu tinha sido abusado sexualmente. Eles não sabiam. Eu carreguei isso durante, eu acho que uns 7 a 8 anos. Eu não havia contado para eles, porque a pessoa que havia me abusado sexualmente, ela falou que ela contaria aos meus pais e contaria uma outra história. Então eu fiquei, vamos dizer, coagido, fiquei com medo de que a minha palavra que eu contasse aos meus pais não fosse o suficiente. Então eu segurei isso por muito tempo, mas foi quando eu fui adquirindo maturidade, eu fui adquirindo conhecimento, e Jesus tocou meu coração para que eu contasse e me libertasse disso. Porque eu estava carregando um peso, carregando algo que não era para eu estar carregando. E muitas vezes nós carregamos algumas pessoas, nós carregamos alguns passados que nós tivemos, que era para a gente já ter se livrado disso há muito tempo. E no tempo que eu me desviei, demorou muito para eu poder voltar na fé. Eu não queria muito ir para a igreja, não queria mesmo ir para a igreja, eu queria ficar muito com as minhas amizades, porque também um dos problemas dos jovens é o problema da perda de amizades. Eu vou para a igreja, vou começar a congregar, vou para a igreja, vou parar de ir para ir festas, porque aquele que realmente conhece Jesus sabe onde é o lugar dele, sabe o lugar que onde tem que ficar. Então, muitas vezes que eu ia para festa de amigos, eu ia para alguns rolês, eu não me sentia bem, mas só que eu queria estar no meio. Que esse é o maior problema dos jovens, é querer se sentir acolhido por alguém, não ficar sozinho, porque muitas vezes a solidão, a gente fica lá e a gente fica pensando, nossa, mas eu tenho que estar no meio, mas só que a única coisa que a gente precisa é de Deus. O vazio que havia no meu peito, de quando eu estava no mundo, mesmo conhecendo da palavra de Deus, eu decidi que esse vazio estava me consumindo.
foi quando eu decidi fazer minha entrega totalmente e servir a Deus como servo de Deus. E muitas vezes, quando eu caía na pornografia, eu caía me sentindo uma solidão muito grande, que eu falava que eu não era digno de nada, que apesar de nós não sermos dignos, porque nós, se fosse para depender de Deus, se não fosse sua misericórdia, nós estaríamos mortos, porque o preço do pecado era a morte. Então, o que eu quero falar aqui hoje? Aqui está na frente um jovem que está sedento, que está vivendo, quero continuar vivendo o primeiro amor. Que é isso? Eu quero espalhar o evangelho, quero fazer o id na palavra, como Filipenses 3:8 também, entender tudo como perda. Esses tempos agora, eu entreguei algo que Deus havia me pedido aos 12 anos, aos 11 anos, para que eu entregasse meu entretenimento, que era o jogo, para que eu desse mais um tempo de intimidade com Ele. Porque eu priorizava mais os meus prazeres do que Ele. Eu queria muito mais do que estar ali com Ele, do que ver um jogo. Eu queria muito estar ali jogando, e muitas vezes eu inventei muitas desculpas para não ir ao culto, inventei muitas desculpas para líderes e pastores, que eu estava passando mal para não estar no culto para poder jogar. E eu sabia que era errado, eu sabia que eu não estava sendo certo como alguém que conhece a palavra de Deus. E o que eu quero falar para você hoje? Que você possa tomar essa decisão. Não faça como eu, atrasou seu ministério. Eu atrasei meu ministério por 5 anos. 5 anos faria uma diferença tão grande. Eu poderia estar vivendo muitas outras grandes coisas. E eu atrasei isso por minha culpa. Porque a única pessoa que pode atrasar o seu ministério é você mesmo. E eu convido você hoje a você tentar caminhar, você espalhar do evangelho, você fazer o id, você também fazer como Joel 2:28, que é a promessa do derramamento do Espírito, que os jovens terão visões e os velhos sonharão. E é isso que eu quero, eu quero que mais pessoas espalhem o evangelho, porque eu tenho um fogo no meu coração, uma chama, que é sair e pregar o evangelho para o mundo inteiro, principalmente naqueles países que não pode ser pregado o evangelho. Pela misericórdia de Deus, eu possa ser usado, e naquele lugar eu leve avivamento, porque eu tenho um sonho muito grande, para que onde eu vá eu leve o avivamento, por onde eu vá eu pise, o avivamento esteja comigo, a presença de Deus esteja comigo. E eu quero que isso aconteça com você também. Eu quero que você comece a pisar e tomar aquilo que é seu por herança. Você, na palavra de Deus, diz que antes mesmo do seu nascimento, dentro do ventre da sua mãe, você é designado a profeta às nações. É isso que eu quero para a sua vida hoje. Eu quero que você tome uma decisão de uma entrega à vida a Cristo. Assim como eu tive essa decisão, eu demorei muito para poder entender, mas conhecendo da palavra, eu demorei e eu atrasei o meu ministério. E eu quero correr atrás desse prejuízo, que foi uma escolha minha. Eu quero agora de todo o meu coração, eu quero começar a espalhar o evangelho e que eu possa pregar em nações, eu quero para pregar as nações. Eu tenho sonhos de também ser como Billy Graham, impactar bilhões de pessoas, porque eu quero que todas as pessoas sejam salvas. Mas não adianta eu pregar a palavra, falar muitas coisas e você entender o que é certo e errado, mas você não tomar uma decisão sobre aquilo, porque uma hora vai chegar e você vai ter que escolher entre escolher a Cristo ou ficar aqui para os últimos dias. Então esse é um pouco da minha história e eu vou contar dia a dia, vou falar com vocês sobre o que acontece de agora em diante sobre a minha vida. Porque eu não quero que isso pare, eu quero que essa mensagem ela chegue a muitos lugares, a muitas nações, porque eu quero que isso desperte aos corações dos jovens, porque os jovens são a força da igreja. Eu quero que assim, jovens como eu escolham pregar o evangelho, escolham entender assim como Paulo, entender tudo como perda. Entender que não há nada melhor do que caminhar com Cristo, não há nada melhor do que escolher Ele em primeiro lugar e colocá-lo em primeiro lugar. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Escolha a Deus em primeiro lugar, porque o resto Ele fará. Não precise você ficar pensando, Senhor, mas o que eu faço? Eu não sou bom nisso, eu não consigo fazer isso.
Eu tenho problema de falar com pessoas assim como eu tive. Eu tive muita vergonha de falar do evangelho, mas Deus não quer saber se você é bom em cantar, se você é bom em louvar, se você é bom em falar com pessoas, mas Deus quer saber se você está disposto. E eu quero que essa nova geração seja a geração do avivamento, uma geração disposta a entregar a sua vida totalmente a Deus. Então, eu quero que você entenda que Deus é o único caminho. E eu quero que você, assim como eu, se você tiver um entendimento como o meu e tiver essa fome, essa sede, também comece a espalhar o Evangelho. Você comece a espalhar o Evangelho para todos aqueles que necessitam. Porque Deus não veio para aqueles que estão bem. Deus veio para aqueles que estão doentes. E é isso, é sobre isso. Jesus quer saber se você está disposto a dar a sua vida a Ele. Porque avivamento, ele não é um evento, avivamento não é... Avivamento, eu vou explicar. Avivamento é quando as pessoas estão mortas, estão quase mortas e precisam de refrigério. As pessoas precisam de ajuda. E assim como uma mulher de fluxo de sangue, ela jorrava sangue, ela não tinha mais o que fazer, ela estava quase morta. Mas quando ela tocou ao Senhor, ela foi curada. Então é isso sobre o avivamento. O avivamento, ele é sobre você tomar uma iniciativa e querer mudar. Você está morto espiritualmente, você está morto, não sabe mais o que faz, mas você busca aquele que tem todo o conhecimento e todo o entendimento. Então é sobre isso. Eu quero entregar essa palavra a ti e contar um pouco da minha história, para que você possa entender que sem Jesus não tem outro caminho. Assim como o vazio que eu tinha no meu peito, eu não tenho mais esse vazio. Esse vazio, ele foi preenchido. Então a necessidade que eu tinha de estar no meio de pessoas, de ser acolhido por pessoas, eu não tenho mais. Porque aonde eu sou mais acolhido, onde eu tenho passo as minhas maiores dificuldades, onde eu falo o que eu sinto todos os dias, é no meu secreto. É com Ele. Porque Jesus, Ele não quer você como uma pessoa que só busca Ele nos momentos de dificuldade. Jesus, Ele quer um parceiro, Ele quer um amigo, Ele quer uma parceria com você, Ele quer intimidade com você. Mas intimidade não é algo que a gente peça, mas é algo que a gente faz. A gente tem que buscar intimidade com Deus. A gente tem que tomar um passo, a gente tem que pisar, a gente tem que tomar iniciativa. E que eu peço, em nome de Jesus, para que você possa receber essa palavra como uma flecha nos seus corações. E se você se sentir incendiado, essa chama, compartilhe essa palavra. E também, se você sentir forte o seu coração, dá um pontapé inicial. Inicie, tenha coragem, seja forte e corajoso e comece a espalhar o Evangelho. Deus não quer saber se você está pronto, se você está preparado, mas sim se você está disposto.